Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu queria hoje conversar um pouquinho a respeito de um outro lado, né, dos cavalos, que a gente ama também. Não é só o lado do trabalho, não é só o lado da lida, não é só o lado da doma, né? Não é só o lado da pista, mas é o lado maravilhoso das cavalgadas, dos passeios que a gente faz em turma, né, que a gente reúne muitos cavalos, muitas pessoas, que é um momento muito bacana de confraternização, um momento muito bacana de troca de experiências, né? E que é tudo muito importante na vida de quem convive, né, trabalha e vive do cavalo. Alguns pontos a gente precisa considerar, né? Se a gente vai num passeio, que tipo de passeio que é, né? Se é um passeio longo, né, do dia inteiro, se é um passeio curto, meio período, se é um passeio de vários dias, né? Se é um passeio com um número muito grande de cavalos, um número muito grande de pessoas. Se a gente já conhece os cavalos que vão nesses passeios, se a gente conhece as pessoas que vão nesses passeios. Então eu queria falar um pouquinho a respeito disso tudo, da organização, de como a gente se organiza, de como a gente organiza o cavalo da gente para ir, né? Eu tô aqui hoje na Baía do Quebec, meu gorducho Palusa que tá aqui comendo. Ele é o meu companheiro de viagem, meu companheiro de cavalgadas, né? São no mínimo aí uns 16 anos de passeios juntos, né? Inúmeros passeios a gente fez, passeios maravilhosos, inesquecíveis, que fazem parte aí da nossa estrada, né? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho dos passeios que a gente faz final de semana, né? Por exemplo, um passeio que é no sábado o dia inteiro, mas que a gente sai para viajar na sexta e volta para casa no domingo. Então o passeio é no sábado, a gente tem a sexta-feira para embarcar os cavalos no caminhão, viajar, e o domingo de manhã para também embarcar no caminhão e voltar para casa. Então, assim, na verdade, para esses passeios, né, passeios que duram o dia inteiro, em primeiríssimo lugar, os cavalos têm que estar muito bem condicionados fisicamente, muito bem preparados. Então, dependendo da intensidade do passeio, vocês têm que preparar o cavalo uns 3, 4 meses antes, para deixar eles com a musculatura forte, né, para trabalhar o score corporal deles, né, e para eles poderem aguentar o dia do passeio, né? Não adianta a gente querer fazer um passeio o dia inteirinho com o cavalo, preparar ele uma semana antes. O cavalo vai passar mal, ele pode morrer, né, por conta do passeio, excesso de atividade física dura, pesada durante o passeio, por mais leve que seja, por mais ao passo que o cavalo vá. Mas é uma atividade física, ele tem que estar preparado, condicionado fisicamente para isso. Então, por exemplo, eu vou citar os meus passeios que eu sempre fiz. Passeios de um dia inteiro, saindo numa sexta-feira e voltando no domingo. Então, o que eu sempre fiz? Os 3 meses antes, eu condicionava o Quebec muito bem para aguentar esse dia de passeio. Nós fazemos sempre passeios para praia, por exemplo. Tem dunas, as dunas são íngremes, né? E aí precisa estar preparado para enfrentar essa intensidade, né? O solo é diferente, a areia é fofa, é quente, né? Tem a maresia, tem o mar, então quando chega no mar a areia já é firme, então ele tem que estar condicionado para isso. Então, uns 3 meses antes, eu preparo ele, subo morro, desço morro, ando muito ao passo. O passo acho que é o principal andamento do cavalo, a principal maneira de você condicionar um cavalo é num passo. Um passo de trabalho, um passo legal, um passo esperto, não é aquele passo de repouso não, de relaxamento, né, depois do trabalho, é um passo bom, um passo de trabalho. Sempre condicionei ele assim, uns 3 meses antes, para poder chegar no passeio, ele suportar o passeio e voltar para casa bem e permanecer bem. Então, o que a gente precisa pro passeio em si, né? Vamos fazer a mala na sexta-feira antes de viajar. O que a gente precisa levar? Sempre. Eu vou tocar num ponto aqui que pode ser que algumas pessoas não gostem, mas é preciso,
né? A gente, talvez por tentar ser simpático e amistoso com todo mundo, muita gente empresta as coisas do seu cavalo para os outros, né? Tem um problema gravíssimo aí, porque a gente não sabe como é que a pessoa cuida do cavalo. O cuidado que eu tenho com o meu cavalo não é igual ao cuidado que você tem com o seu. Não estou dizendo que as pessoas não cuidam tão bem quanto eu cuido. Tem muita gente que cuida até melhor do que eu. Porém, os cuidados são diferentes. Os cavalos são diferentes e a gente não pode arriscar. Então, eu particularmente não compartilho e não aconselho compartilhar escovas, rasqueadeiras, coxo de ração, coxo de água. Essas coisas são do seu cavalo, né? Então, quando a gente vai para um passeio, a gente tem que ter a responsabilidade de saber que ele é como se fosse um filho seu, né? Você não vai emprestar coisas do seu filho para outra pessoa que você não conhece, você não sabe quem é, né? Enfim. Então, assim, muito cuidado. Aqui tá o Quebec. Oi, pessoal. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Pode parecer egoísmo? Pode, mas não é. É cuidado com o cavalo, né? A gente tem que ter um pouco de reserva. O meu cavalo, por exemplo, ele é vacinado contra tudo. Todas as vacinas o meu cavalo tem. Todos os vermífugos, tudo certinho, o meu cavalo tem. O do outro pode não ter, porque pro outro pode não ser necessário, mas para mim é, né? Então, na mala do seu cavalo, você tem que levar coxo de ração, coxo de água, as escovas dele, seja rasqueadeira, escova de crina, aquela escova maiorzinha amarela, tem que levar. A sua manta, que é do seu cavalo, né? A sua sela, a sua cabeçada com a embocadura que você usa, nada de sair pedindo emprestado a embocadura dos outros cavalos para usar no seu, porque você não conhece. Seu cavalo pode estar condicionado de um jeito que não é o do outro, né? Então, os pertences particulares do seu cavalo são do seu cavalo, não é para compartilhar com outras pessoas, né? Na mala dele tem que ter um repelente de insetos, porque dependendo do lugar que você vai, tem muita mosca, pernilongo, essas coisas incomodam demais os cavalos. Então, repelente, um sabonete, um sabão, alguma coisa assim, porque às vezes pode ser que dê para dar um banho, se precisar dar banho, você ter as suas coisas, né? Que mais? Essas coisas que são particulares do cavalo, ração, leve a sua ração. Eu aqui com o Quebec, eu divido as porções, eu levo isopor, um isopor pequenininho, eu divido o trato dele, né? Ele come de manhã e come de tarde. Às vezes, dependendo da intensidade do passeio, eu não dou o trato quando ele chega. Mas de manhã cedo ele come sim, porque ele sente fome, ele vai andar o dia inteiro, então ele precisa estar com uma reserva boa de energia. Então de manhã eu dou. Então o que eu faço? Eu pego os isopores, divido as porções que ele normalmente come, coloco em cada isopor, tudo bonitinho e coloco no carro. Então, a ração dele, alguma guloseima, algum petisquinho que a gente gosta de dar, algum agrado também, eu coloco junto, deixo lá para a hora que ele for comer, já tá tudo certinho para ele. Então, no caso dele, os materiais, né, que eu mencionei, às vezes a gente precisa levar feno, não é todo passeio que tem um bom piquete para soltar os cavalos. Tem gente que leva alfafa, né, e dá alfafa depois quando chega do passeio, pega o cavalo, né, no canto e dá sozinho para ele, para os outros não ficarem olhando. Enfim, essas coisas. Importantíssimo, uma mala com os primeiros socorros. Isso daí é obrigação de pessoas que são do cavalo levarem num passeio. Então, primeiros socorros: algodão, Riodeine, que é um iodo com sabonete para você lavar se alguma coisa, algum corte acontecer com o cavalo, um bom repelente de mosca, um bom algum produto que estanque o sangue, se for o caso, né?
algum medicamento para cólica, para dor, alguma coisa assim, algodão, soro fisiológico, tem que levar. Remédios, no geral, que a gente, algodão, que já falei, né? Ataduras, é bom usar também, é bom levar também. Essas coisas são importantes, porque pode acontecer algum incidente no caminho e você tem que ter um kit de primeiros socorros para o seu cavalo. Assim como na sua casa você tem, no passeio também tem. Nem todos os passeios são organizados por veterinários, né? Então, os meus aqui, os nossos, são organizados. Tem um veterinário que organiza. O veterinário leva. Independentemente dele levar, eu levo o meu, que é o kit do Quebec, de primeiros socorros. Então, a gente tem que estar atento a todas essas coisas, né? A gente tem que saber, por exemplo, se no passeio vai algum garanhão. Se for garanhão, que é muito difícil de ir, a gente tem que tomar um cuidado em dobro. Saber quem é, não ficar muito perto, porque garanhão a gente sabe que é complicado, né? Não, assim, a maioria dos garanhões não são tão, assim, amistosos com os outros cavalos, então começa a relinchar demais, alguns dão coice, alguns mordem, é difícil, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Égua no cio, é bom evitar, né? Levar uma égua que esteja no cio, para não criar nenhum desconforto durante o passeio. Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? A tal das boas maneiras que a gente usa num passeio, né? Que a gente costuma usar no passeio. Durante o passeio, a gente tem que cuidar do nosso cavalo, né? Se eu não conheço o cavalo que está do meu lado, por que eu vou andar junto? Se a pessoa que está do seu lado te avisar, olha, toma cuidado, meu cavalo dá um coice. Meu cavalo não gosta que fique perto, muito perto. Meu cavalo, ele é complicado. Então, não se aproxime tanto, mantenha uma distância. A gente sempre fala, sempre usa, manter do cavalo da frente uma distância de outro cavalo. Então, tem que caber entre o seu cavalo e o cavalo da frente outro cavalo. E na lateral, 1 metro mais ou menos de distância entre um cavalo e outro, para evitar problemas, né? Tem cavalo que não gosta que ande, e cavalos são curiosos, eles gostam de cheirar, eles gostam de ficar mordiscando um outro. Então, se o cavalo der um coice, como é que faz? Você não sabe. E a pessoa que tem cavalo que dá coice, ela tem a obrigação de avisar. Normalmente a gente coloca uma fitinha vermelha no rabo desses cavalos. Então, né, é um código que quem monta sabe. Então, por exemplo, se eu tô num passeio e eu encontro um cavalo com uma fitinha vermelha, eu já vou falar, opa, peraí, eu não vou encostar nesse cavalo porque ele dá coice, né? É obrigação da pessoa que tem cavalo que dá coice avisar, né? Então, a gente não pode adivinhar. Então, para evitar acidentes e evitar, inclusive, que o cavalo acerte a gente também montado, né? Então, são regrinhas de boas maneiras que a gente precisa seguir. Durante o passeio tem o almoço, certo? No almoço tem a parada. Então, o que você vai fazer? Antes de você, vem o cavalo. Sempre. Sem esta de dizer que, não, vou amarrar ele rapidinho aqui para tomar uma água e já vem. Não. Primeiro é ele que está te carregando. Então, o que você faz? Chegou na parada do almoço, tire a sela, toda manta, tira tudo dele, tira a cabeçada, põe um cabresto, deixa ele andar um pouco. Tem cavalo que não consegue urinar assim que chega, né? Fica apertado, não urina. Tem cavalo que você puxa no cabresto, dá uma voltinha, outra, e encontra lá um cantinho, vai e urina. Então, fique com seu cavalo, se você conhece ele e você sabe se ele gosta de urinar nas paradas ou não, se ele demora para urinar ou se ele não urina. Você fique do lado dele, espere um pouco, espere ele descansar, espere ele relaxar, dá aí uma meia horinha, 15 minutinhos, leva ele para tomar água. Não dê água de uma vez para o seu cavalo quando ele chega do passeio, né? Nessa parada do almoço. Beber muita água não é legal de uma vez. É melhor você dar um pouco por vez do que você deixar ele tomar um monte de água. Isso dá um problemão no cavalo. Então, vai lá, veja se ele quer água, ofereça água. Tomou água, andou um pouquinho, deixa ele dar uma pastadinha ali, comer uma graminha com você no cabresto.
Comer um pouquinho, aí sim. Aí você procura uma árvore, de preferência que tenha sombra, amarra ele na árvore, aí você vai se cuidar. Aí você vai no banheiro, aí você vai tomar o seu guaraná, aí você vai almoçar, aí você vai relaxar, vai conversar com seus amigos, vai fazer a social. Para de novo um pouquinho, vá olhar o seu cavalo, solta ele de novo, leva ele de novo para tomar água, espere ele tomar água, faz ele pastar mais um pouquinho, deu uns 15, 20 minutinhos, amarra de novo, volta lá pro seu grupinho, vai conversar, vai fazer as coisas. Isso é consciência. Isso é gente do cavalo, não é gente que anda a cavalo, né? Qualquer coisa diferente disso, acho que a pessoa está no lugar errado, fazendo a coisa errada, né? A gente tem que pensar que essa vida é uma vida de dedicação ao cavalo. Eu trabalho com cavalo e eu vivo do cavalo pro cavalo. Então, a minha prioridade sempre vai ser ele. Os meus alunos sabem que só quem monta comigo, só quem vem no meu espaço montar comigo, são pessoas que têm a mesma filosofia que eu. Respeito, não tem problema nenhum. Só que não vem pra cá e não faço passeio com as pessoas que não compartilham dessa filosofia. Então, assim, em primeiro lugar ele, depois você vai se cuidar, vai fazer as coisas e tal. Almoçou, descansaram todo mundo, tal, vamos voltar para casa? Vamos. Pega a manta devagarzinho, coloca nele, encilha devagar, com calma, sem pressa, sem correria. Veja se tá tudo em ordem, veja se o material tá ok para colocar no seu cavalo. Monta, sai ao passo, sempre ao passo. Vai relaxando o seu cavalo para você ter uma volta tranquila. Quando estiver se aproximando da chegada, não chegue correndo, não trote ou marche o seu cavalo, não galope o seu cavalo, vá ao passo. Gente, cavalo não é máquina, né? Cavalo é um outro ser vivo que sente como você, igualzinho. Então, você tem que respeitar. Faltando, sei lá, meia hora para chegar no seu destino, esta meia hora você vai ao passo. Devagarinho, vai conversando com o pessoal, vai olhando as coisas. Se ele quiser pastar para pegar uma coisinha, se tiver, né? Se for no caso de uma trilha, deixa ele comer uma coisinha e tal, deixa ele ser feliz, né? Junto com você. Passeio é isso, é companheirismo. Então, chegou, ok, ele já está descansado, ele não cansou, ele não chegou, como a gente fala, batendo vazio, se matando. Tire as coisas dele, mais uma vez, devagar, sem pressa. Tire a cabeçada, põe o cabresto, vai oferecer água para ele, veja se está ok. Se tiver um piquete para soltar, que normalmente é assim que acontece, a gente solta os cavalos todos num piquete, solta no piquete e fique ali mais uma meia hora observando o seu cavalo para ver se ele está bem ou não, né? Se ele apresentar qualquer sinal de desconforto, tira ele de lá, pega ele, tira do local onde ele está e vá procurar assistência médica, alguma coisa para ele, para ver o porquê que ele está daquele jeito com desconforto. Não chegue do passeio, largue seu cavalo lá e vá se cuidar. Não faça isso. Primeiro é ele, depois é você. Feito isso, viu? Está tudo bem, está tudo ok. Também outra coisa, não dê ração assim que ele chega, né? Ração depois de 1h30 a 2 horas. E dependendo do passeio, não dê ração. Dê bastante, se não tiver capim no piquete, porque às vezes não tem, e você levou o seu feno, dê feno a ele. Feno à vontade, alfafa, não à vontade, mas um pouquinho sem problemas, mas ração não. De 1h30 a 2 horas de depois que chegou, né? Ou não dê, né? Antes do passeio, ok. Dê a ração, isso, antes do passeio, dê a ração 1h30 antes de passear. Não dê ração faltando meia hora para ele andar, porque também vai fazer mal para ele, né? A ração a gente sempre dá num espaço de tempo que dê para ele absorver aquilo lá, fazer uma digestão e tal. Nunca em cima da hora. Repare isso quando você chegar em casa, você veja se o seu cavalo está em ordem, se ele está bem,
se ele está comendo bem, se ele está descansado, se ele está com algum problema. Ao menor sinal de desconforto depois de um passeio, chame o veterinário, não espere as coisas ficarem graves para chamar. Lembrando que cavalo bem condicionado não passa mal depois, sempre. O preparo do passeio vem bem antes do passeio. Então, o cavalo que está bem condicionado, está bem trabalhadinho, está saúde ok, vacinado, vermifugado, tudo direitinho, não vai ter problemas. Verifique sempre as ferraduras antes do passeio, veja se está tudo certinho. Não ferre seu cavalo um dia antes, não faça isso. Peça para o ferrajador vir antes, dá uma olhada, sei lá, uns 2 dias antes tá ok, não tem problema, mas não faça na véspera, porque pode acontecer de bater um cravo errado e ele sentir, e aí ele só vai apresentar algum desconforto no passeio, aí estraga o passeio dele e o seu. Então, uns 2, 3 dias antes, faça direitinho a ferradura, veja se tá tudo ok, certo? Que mais que eu posso falar aqui para vocês que eu faço com os meus aqui? Embarcar no caminhão. Gente, caminhão é complicado, né? A gente sabe que cavalo para se machucar é 2 minutos. Se machuca feio, acidentes feios podem acontecer. Existem protetores de pé, de pernas, de pé e mão para os cavalos, para caminhão, para viagem, né? São os protetores de viagem. Compre esses protetores para viagem. Eu aqui em casa, antes dos meus embarcarem, eu passo uma liga de proteção, ponho o cloche nas mãos dos meus cavalos, porque o caminhão freia. Numa dessa freada, o pé pode alcançar a mão, arrancar a ferradura, machucar, né? Então, assim, eu ponho o cloche nas mãos, as ligas de proteção e os protetores de caminhão, que são aqueles mais compridos que pegam a perna inteira. Só assim eu viajo sossegada e sei que eles estão bem protegidos para entrar num caminhão. Sem isso, eu acho bem complicado. E a gente tem que sempre pensar no bem-estar deles, porque são eles que carregam a gente, são eles que fazem esses passeios maravilhosos com a gente, que a gente divide as coisas boas dos passeios com eles, né? Então a gente tem que cuidar direitinho para tanto a gente como eles curtirem e aproveitarem o máximo. Pessoal, fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Me desculpem se falei demais, me desculpem se não fui tão agradável, mas é um ponto que a gente precisa tocar, é um ponto que a gente precisa falar, né? São questões importantes e que fazem parte desse universo tão maravilhoso dos cavalos, tá ok? Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Obrigada!